porque é isso que eu estou fazendo para vocês, é o falar, é o vocabulário, é usar palavras, falar rápido, devagar, ter um tom de voz eloquente e inteligível. Às vezes algumas pessoas têm dificuldade extrema de falar lentamente. Eu sou uma pessoa que fala muito rápido, se vocês perceberam. Então tem um exercício que eu faço para tentar me policiar. Eu tento falar as palavras como se eu estivesse soletrando as sílabas. Mas isso é uma estratégia que eu uso porque eu tenho dificuldade, eu tendo a falar rápido, talvez porque eu penso também muito rápido. Se eu não me comunicar, eu perco o meu instrumento mais precioso, né? Só que além de falar com a voz, a gente também fala com a roupa que a gente veste. E vocês não esqueçam que é muito importante a gente fazer a barba, a gente estar com o cabelo cortado, a roupa bem vestida. A expressão facial que você usa, bom dia minha senhora, tudo bem? Quer dizer, você dá meia volta e vai embora. Qualquer um de nós que encontra um médico de unhas sujas, barba por fazer, o avental todo sujo, você não volta mais. Talvez você até nem sequer entre no consultório dele. Essa é a linguagem não verbal, que pode vir desde o ambiente, é importante que o ambiente seja confortável, roupas, postura. Você não pode se sentar de qualquer maneira, de qualquer jeito com o paciente. A sua postura ela tem que mostrar interesse e atenção. Você tem que direcionar o seu corpo para o paciente. Podendo chegar até o sorriso, toque, ou até mesmo um abraço, se houver, né, na verdade, contexto, ambiente para isso, né? Ao dar uma má notícia, ao dar um diagnóstico ruim ou informação de morte, eventualmente o paciente pode chorar e pode precisar do seu afeto. A escuta ativa, que é, na verdade, parte dessa aliança terapêutica, ela é formada pela empatia, pela congruência, que é você, na verdade, ser coerente com o que você fala e com o que você faz, e pela aceitação incondicional do que você está fazendo. Na verdade, você não tem culpa, o paciente não tem culpa de ter dor ou de estar doente. Você, enquanto médico, você colocou a sua condição de lidar com a dor, como um sofrimento. À medida que você aumenta a congruência, você aumenta a clareza. À medida que você aumenta a clareza, diminui as defesas, a timidez e a inibição da paciente. Diminuindo as defesas, ela consegue falar mais e você escuta mais. Quanto mais você escuta, mais empático você é e melhor você faz essa relação. Você deve buscar ir além das questões puramente médicas. Como ganhar dinheiro no consultório médico? Sendo empático, sendo simpático e sendo agradável. Se você consegue fazer um vínculo, é muito comum, aliás, em muitas coisas, a gente conversar sobre coisas da vida do paciente. Quantos pacientes a gente conhece, né? A história familiar, o marido, a família, se tem dinheiro, se não tem, se trabalha com isso, com aquele outro. Porque esse é o grande diferencial. Esse vínculo de você ir além das questões puramente médicas é que faz você, além de um consultor técnico, um ser humano que transmite afetividade, né? Por exemplo, o paciente pode falar que está na faculdade. Muitos médicos, a senhora sente alguma dor? Não custa nada, que bom. E o que a senhora está estudando? Eu estou estudando filosofia, doutor, você não imagina, você pode cortar. Mas não custa nada você dar uma resposta positiva tentando sair das questões puramente médicas. Saindo dessa fase cabeça, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura mesmo da história clínica, da anamnese. Todos esses dados parecem chatos e puramente burocráticos, mas são essenciais. São essenciais para a catalogação das doenças, são essenciais para a estatística. A doutora trabalha com isso, vê a dificuldade que nós temos de procurar, de pesquisar em prontuários e quaisquer outros dados. E, na verdade, eles são um dever nosso, um direito do paciente, de ter esses dados anotados. Todos nós sabemos que a construção da história clínica é feita a partir da queixa principal, que tem-se nos livros de semiologia como a principal razão para o paciente vir ao médico. E em ginecologia isso nem sempre é verdade. E a história da doença atual, na verdade, é uma série de perguntas que você vai fazer baseado no seu raciocínio clínico para elucidar essa questão. Então é interessante, pesquisando o significado da palavra anamnese, vem sempre a mesma coisa. Memória, lembranças, recordações e reminiscências, né? Platão ele definiu a teoria da anamnese, segundo a qual todo e qualquer conhecimento e lembrança de um estado anterior no qual a alma estava em contato direto com as ideias. Na verdade, o que é que isso leva para a gente a pensar? Você tem que ser investigativo, você tem que ser curioso, você tem que fazer o paciente se lembrar do que aconteceu no passado. Você tem que perguntar, e perguntar, e perguntar, muitas vezes, né? A queixa principal é esse registro. E nem sempre em ginecologia, e essa é uma grande peculiaridade da nossa especialidade, nem sempre aquela queixa que ela chega para você é o verdadeiro motivo que ela procurou um médico.
Quantas pacientes têm violência sexual, têm dispareunia, têm insatisfação e adequação sexual e vão para o médico porque, graças a Deus, chegou o período da prevenção. Porque tem um corrimento, você descobre que não era bem esse o problema, né? Na HDA, anota-se a evolução dos sintomas, desde o início até o momento da consulta. Fala-se das intercorrências, períodos melhor ou pior, fatores desencadeantes, medicamentos utilizados, exames laboratoriais. Isso também parece óbvio, todos já devem ter visto em qualquer livro de semiologia. Mas é muito mais frequente a gente, ao ler uma história clínica, não se deparar com essa sequência temporal e se deparar com simples relatos de fatos que ocorreram com o paciente. O paciente teve um sangramento, procurou a emergência, fez ultrassom, deu um mioma e vai operar. E se esquece que, na verdade, a gente precisa saber quando começou, como começou, quanto tempo durou. Na hora da entrevista, você tem que estabelecer estratégias para encorajar o paciente para contar a história. Por exemplo, o silêncio. O silêncio, às vezes, é extremamente desafiador para nós médicos. Como é que a senhora está? Silêncio. Deixa ela falar. Como é que a senhora está? A senhora está bem? E eu, como é que está a sua filha? Você não deixa o paciente falar. Uma das técnicas mais importantes ao passar uma informação de uma má notícia, por exemplo, é o silêncio pós-informação. Todas as técnicas, elas aglutinam num consenso único. A senhora tem câncer de mama. Silêncio. Você não pode falar que ela tem câncer de mama e dizer, não, mas não se preocupe, que são células pequenas, é um carcinoma tal, não é invasiva, você vai ter cura. Ela não ouve mais nada. Ela só vai ouvir que ela tem câncer de mama. Então o silêncio é um direito do paciente e é uma estratégia que você vai usar para fazer com que você se comunique melhor e com que ela entenda melhor. Não é o momento de você explicar a fisiopatogenia do tumor. Não é o momento de você explicar o que é uma célula, o que é uma neoplasia, o ciclo celular. Ela não entende, não vai entender nunca. Assim como no começo. Repetição, sim, pois não, é isso mesmo. E interpretar. Quer dizer então que a senhora me disse isso? Essa repetição é importante para o paciente. Não, doutor, na verdade, não foi bem isso que eu quis dizer. Desculpa. Trata sequências, explicação dos problemas, as pistas. A paciente agressiva, a paciente que sente dor na relação, a paciente que não quer ser examinada, que tem vergonha do médico homem. Essas pistas podem estar relacionadas com elevações sexuais? Pode. Com insatisfações com a paternidade? Pode. Tem uma série de coisas, né? Opinião sobre os problemas. Você pode me dizer como está se sentindo? Como as coisas estão indo? Note que essas perguntas são extremamente vagas. Qual é a importância dessas perguntas vagas? É não colocar palavras na boca da paciente. A senhora está sangrando, não está sangrando muito, está? Qual é a paciente que vai contradizer o médico? Doutor, realmente, o senhor diz, eu não estou sangrando mesmo não. No pós-operatório, a senhora não está sentindo dor nenhuma, né? Não, doutor, estou ótimo. Isso é comprovado, o paciente não contradiz o médico, há exceções, obviamente. Por isso que é importante você fazer perguntas vagas, fazer o silêncio, né? O que a trouxe aqui hoje? Silêncio, né? Como o problema afetou sua vida, como isso alterou sua rotina. Muitas vezes a paciente fala que não come, e só você perguntar, a gestante, muito comum, né? Doutor, mas não como nada. Como é que é o seu dia? A senhora acorda amanhã? Eu acordo com 2 carioquinhos, com queijo, presunto, um filete de laço de crack. Poxa, só em falar a rotina, você já descobre que na verdade não é bem assim, né? E o impacto na qualidade de vida. Hoje a gente trabalha com uma doença funcional, né? Muito mais importante para a gente é o impacto que a doença tem sobre o bem-estar e a qualidade de vida da paciente do que a nossa vontade insana de operar ou de tratar. Por exemplo, a incontinência urinária. Se ela acha que não me incomoda, por que eu vou tratar? Então eu tenho que saber se impede, se há alguma alteração. É aquela história que eu falei para você. Você não está sangrando agora, está?